Olá, meus amigos vigilantes, sejam todos bem-vindos ao canal do Sindicato Vigilante de Barueri. Se você está nos acompanhando pelo YouTube ou Facebook, dá seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Vamos alcançar o maior número de trabalhadores para com que a gente possa estar conscientizando cada vez mais a luta de classe. Nós estamos no mês de setembro, é o mês internacional do combate ao suicídio. É o mês de setembro, o mês amarelo, e nós estamos trazendo esse debate para dentro da categoria, para a gente tentar compreender o que tem causado tanto adoecimento nos profissionais da segurança privada. Nós estamos há 3 meses aí da início da negociação coletiva, e eu acho muito importante a gente conseguir colocar cláusula na convenção coletiva que proteja a saúde mental desses trabalhadores, com que os trabalhadores tenham acompanhamento psicológico com frequência maior. Esse formato de podcast, eu estou aqui com o Paulo, que é o secretário-geral do sindicato, todo mundo já conhece, só não pode confundir o Paulo com aquele outro Paulo, mas para a gente conversar, trazer algumas informações para vocês com referência aí, os quais motivos, né, que tem adoecido tanto a categoria, a falta de acompanhamento e descaso das empresas. O que é que você acha, Paulo? Quais são os principais motivos? Olha, Amaro, há vários casos, e a gente que está aqui na direta atendendo o trabalhador, a própria empresa, ela adoece o trabalhador e muito, né? Nós temos casos aqui de uma vigilante trabalhar 10 anos na empresa, né? Há 10 anos, ela foi afastada por problema psicológico, estava com depressão, aquela coisa toda. Na primeira oportunidade que a empresa teve, mandou ela embora. E essa vigilante, ela não volta ao mercado de trabalho, por quê? Porque para fazer a reciclagem tem que fazer o psicotécnico. E ela, com esse problema que ela tem mental, ela não consegue retornar. Isso não é um problema não só da pessoa, mas ela tem que ser tratada, ela tinha que ser levada, afastada para o INSS, ser tratada, entendeu? Para depois ela retornar ao trabalho. Não fazer da forma que as empresas fazem, né? O fato, eu acho que a gente tem uma janela que a gente precisa compreender aí. Ó. O trabalhador ele faz o exame psicotécnico quando entra na empresa, no curso de formação, ele é obrigado a fazer o exame, pronto. Posterior, ele só volta a fazer esse exame 2 anos depois. O que nós defendemos? Que esse trabalhador adoeceu no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele é muito danoso. O trabalhador está sob estresse constante, pressão constante, assédio moral, condições de trabalho, não recebe pagamento, não tem segurança nenhuma. E tudo isso acarreta, vai afetando a doença, o problema dele. Quando ele vai fazer o exame médico dele, retorna para poder fazer, aí constata que esse trabalhador está doente. O que a empresa faz? Penaliza ele, manda embora, o que é injusto. É por isso que a gente tem que colocar na cláusula da convenção coletiva o reconhecimento que esse trabalhador que a empresa reconheça o óbvio, que ele adoeceu no ambiente de trabalho. É isso que tem causado muitos, inclusive suicídio, muito suicídio na categoria por conta disso, né? Os trabalhadores eles não têm um amparo. Qual que é o amparo que eles têm? Quais são as maiores reclamações que nós ouvimos dos trabalhadores na base? Esse é o problema. E como ocorre? Né? A gente que já trabalhou, né, puxando o poço, sabe que não tem aquele conhecimento, tem um conhecimento prático, que a gente viveu na pele o que as empresas fazem. A empresa começa a nos dar advertência sem motivo nenhum, suspensões, a empresa começa a atrasar salário, como recentemente, e isso ocasiona o impacto no ambiente trabalhador. Eu conversando com o vigilante, né, que recentemente a empresa atrasou salário, ele nem conseguia conversar por causa das dívidas que ele tinha. Pronto, olha só, esse caso agora que aconteceu aqui no INSS de Barueri. É um fato muito nítido. Então, o trabalhador, ele tem que trabalhar, ele deixa a casa dele com todos os problemas e atraso de aluguel, né? Todo o problema cotidiano do trabalhador. E ele ainda tem que trabalhar no posto do INSS, olha o risco. Que é um posto... Atendimento ao público.
tem que atender, tem que estar com um sorriso, ser gentil, ser educado. Imagina a cabeça desse trabalhador quando está. E ele não liga para a empresa porque ele também tem medo de perder o emprego. Né? Por algum motivo ele fala, olha, eu não vou ligar para a empresa porque eu estou com medo de perder emprego, e é real, esse medo existe. Por um acaso, alguém denunciou no Facebook, a gente fomos lá para resolver o problema do trabalhador, quantos tempos sem salário? Verdade. E esse é o grande problema, né? Tudo é ocasional. Parece ser uma coisinha pequena, mas não é. Porque esse trabalhador, e você conversa com todos os vigilantes, todos têm medo de fazer a denúncia. Justamente o medo, qual que é o medo deles? A empresa da suspensão, a empresa da advertência, a empresa mandar ele embora, ele ficar sem emprego. É o medo como forma de controle, né? Isso é sociologia pura. Então a empresa impõe o medo do trabalhador e aí ele fica acuado, e a única esperança, em vários casos, é a instituição sindical para proteger os direitos básicos dele. Agora você veja, a convenção coletiva está aí para ser cumprida. O básico, a empresa não cumpre. Quando o trabalhador ele foge um pouquinho, a empresa pune, e pune ele de forma severa. Manda embora por justa causa, né? E aí o cara, força um pedido de demissão para esse trabalhador, né? Então são casos cotidianos, e tudo isso vai adoecendo o trabalhador ao ponto que ele, em determinado momento, ele vai ter que explodir em algum momento. E não há um acompanhamento, né? Então, assim, recentemente tem um caso aqui, se alguém acompanhou, aqui na região próximo, trabalhador em Santana, no Parnaíba, ele cometeu suicídio. Mais um. Então, é constante. O trabalhador está de folga, estava de folga, trabalhando no jornal 12/36, o supervisor liga para ele, chama ele, né, obriga esse trabalhador a ir, condiciona, porque se ele não for, ele tem medo de perder o emprego, né? O cara foi lá e, nesse período, o trabalhador cometeu suicídio. A empresa fala, não tem nada a ver com isso, não tem uma responsabilidade nenhuma. O ambiente é que está adoecendo o trabalhador. O ambiente de trabalho, as condições que esse trabalhador está, né? Nós temos que compreender que nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Então, nós temos também nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades, e nós não temos um apoio. E o vigilante, ele se tornou um homem-bomba. Imagine o vigilante na porta de um banco, né? Ou na porta de uma indústria, ou esse caso do INSS. Só que no INSS o trabalhador está desarmado, o posto. Imagina esse trabalhador sem receber salário, prestes a pagar uma pensão, ou cortar a luz dele, e ele ainda ter que vir trabalhar com todos esses problemas. Aí vai um outro trabalhador no INSS, né? Vai um outro trabalhador no INSS conversar e explodir com ele. Pronto, aí ele explode. Aí aconteceu, né, o que não poderia ter acontecido. E aí a gente pune mais uma vez esse trabalhador, porque não está tratando a causa. É importante que a gente possamos tratar a causa e trazer esse debate para a gente conversar constantemente com o trabalhador. Porque a empresa não está preocupada com isso. Ela não está nem aí. É o que você falou anteriormente. No exemplo, quando eu entro, eu faço psicotécnico. Estou bem, estou sadio, legal. Daqui a 2 anos eu faço outro, estou ruim. Já não serve. Mas aí... Você não presta mais, vai embora. Mas prova que ele adoeceu no ambiente de trabalho. Isso. Quando o trabalhador ele faz o exame psicotécnico posterior, que ele adoece, tá prova material que esse foi o ambiente de trabalho que adoeceu ele. Aí a empresa pune. Aí o que a empresa faz? Manda esse trabalhador, troca ele de horário, ou dá uma justa causa nele, para forçar esse trabalhador a entrar na justiça. Não, tem ainda um detalhe que acho que virou moda, que a maioria das empresas, a primeira coisa que faz é colocar você para outro posto bem longe de onde você mora. Não, vou te colocar lá São Bernardo, vou te colocar lá para Santo André. Entendeu? E ela fala, o supervisor fala dessa forma, com uma forma de punição. Punir. Punir o trabalhador. E vou te mudar de horário. Você está de dia, vou te colocar à noite. E assim vai. E aí, tem um outro caso muito importante que a gente precisa estar alertando os trabalhadores, que é com referência à portaria recente que foi publicada da PF. A portaria da Polícia Federal, ela pune o trabalhador que ficou doente.
Eu nunca vi um troço desse. Ela pune. Então, se você ficou doente, pune. Ela simplesmente ela diz que caça meu registro. Ela caça meu registro. Então, ou seja, eu acho que é importante deixar claro que a portaria não poderia legislar, né, causas trabalhistas, por isso não é competência da PF legislar, mas está essa portaria em vigor. E é interessante também que essa portaria ela foi uma portaria direcionada para satisfazer a necessidade do empresário. Porque o empresário, o sonho dele é descartar o trabalhador, mas só que ele precisa do amparo jurídico, né? Qual que era? A portaria. Então, não sejamos ingênuos. O sindicato patronal, os empresários, ele tem muita influência, tanto no setor político, tanto nas instituições e na Polícia Federal. Sim. Então, eles se conversam, tomam café. E quem são os donos das empresas de segurança? Né? Quem são? Normalmente é um parlamentar, é um deputado estadual, federal. É um policial formal. É um ex-policial. Então, eles têm influência, delegado, né? Mesmo a legislação proibindo, a gente sabe que na prática não é isso que funciona. Então, essa portaria, ela veio ainda, especificamente essa alteração, foi direcionada para dar um amparo jurídico às empresas para demitir o trabalhador e as empresas não serem responsáveis. Porque quando a lei fala, Paulo, quando a lei fala que é o seguinte, olha, o trabalhador ele tem que estar habilitado, né? Ele tem que estar apto às condições física e mental. Ora, se esse trabalhador, quando ele faz o exame do início da formação e ele foi reprovado, tudo bem, aí tem sentido. Mas quando ele vai fazer na reciclagem dele, não. Aí está punindo. Então a portaria pune, dá instrumento para as empresas dar justa causa para o trabalhador. Eu quero acreditar que o delegado que assinou a portaria, ele assinou sem ler, porque é complicado. Entendeu? Ele deveria, por exemplo, se fosse uma coisa boa, por que a federal não toma para ela também esse exemplo? Né? A própria polícia ela se exonera. Exonera o policial. Não, mas o vigilante que está aqui, o pequenininho da ponta, ele fala assim, não, manda embora. É aquela lógica de falar assim, ó, adoeceu, troca, morreu. E o agravante é porque ela fala assim, ó, eu caço o seu registro. Tá, a empresa ela é uma empresa de vigilante. O vigilante sem o registro, sem o documento, o registro de vigilante, ele não pode exercer a função. Se aí a empresa, ela vai dizer, não vou mandar ele embora, vou dar por justa causa. Sim. Que ele reclame lá na justiça. Que ele faça questionamento lá na justiça. Não, mas a ideia, e hoje, enquanto essa portaria estiver em vigência, já estava acontecendo isso antes. Estava acontecendo, mas quando tinha questionamento, as empresas perdiam o processo da justiça, quando a gente entrava. Agora, a federal só legalizou essa ilegalidade. Por isso que eu falo que essa questão foi premeditado, não foi algo divino. Alguém foi lá e articulou para com que essa portaria saísse desse jeitinho que foi. Por quê? De fato, aí eu acho que é muito importante a gente deixar claro para os trabalhadores que há uma preocupação da PF com um alto índice de suicídio por parte dos trabalhadores. Então, isso aí, há uns 7 anos atrás, já tem essa preocupação, a Polícia Federal detectou isso e fez alguns ajustes. Tem feito alguns ajustes. Um dos principais ajustes que a PF fez foi tirar os médicos que faziam os exames dentro do centro de formação, para com que esses profissionais não sofressem nenhum tipo de assédio na hora de diagnosticar o trabalhador, que nós sabemos que funciona. Então, tirou. A partir do momento dessa portaria que a Polícia Federal proibiu, então ela credenciou os médicos ficam todos fora. Nenhum médico psicológico, psicotécnico, que aplica o exame psicotécnico, fica mais dentro do centro de formação. Então, o trabalhador tem que se deslocar para outro ambiente supostamente neutro. A partir desse momento, nós conseguimos
vê no dia a dia do sindicato vários casos de trabalhador que tinha sido reprovado. Vários. E aí o que a empresa faz? A empresa pune o cara, manda o cara embora. Com a reforma trabalhista, se você se recorda, com a reforma trabalhista foi incluso, com a bendita reforma trabalhista que os trabalhadores não estavam entendendo o que era, teve a inclusão da letra M. Da letra M. O que a letra M falava? Que, no caso do trabalhador que fizesse o que fosse reprovado, mas isso era especificamente para motorista, porque também tinha aquela coisa. Então as empresas começaram a punir o trabalhador baseado na letra M. Só que a letra M não se sustenta, mas eles davam, né? E aí, por isso que eu falo que foi uma coisa premeditada para ferrar o trabalhador. Porque agora ficou específica. Se nós somos uma categoria regida por leis próprias, né? A Portaria Federal normatiza, aí alguém foi lá e, de algum jeito, apareceu mais esse artigo aí para ferrar o trabalhador. Então, ele não pode... Você que trabalha, então, vigilante, trabalha, né? Doa a vida dele, doa o sangue dele, é o cara responsável por todas as riquezas, gerar riqueza, né? Principalmente para o setor da segurança. E quando ele adoece, aí o cara fala, olha, rua, manda embora. Não acompanha. Então, é um assunto muito sério que a gente precisa estar abordando, né? É como voltar ao que você falou. O vigilante, ele entra, quando ele fez o curso, entrou bem. Aí, 2 anos, ele está mal porque no dia a dia. A Polícia Federal, né, como você falou, junto, porque é um negócio meio arquitetado. Aí, a letra M lá da reforma trabalhista, aí não deu certo, por quê? Porque mesmo a gente entrando com ações, o vigilante ganhava, aí a federal, para completar, colocou uma portaria que cumprimenta para ferrar o trabalhador, porque aí é ferrar o vigilante. Entendeu? Não, aí é caixão e vela preta. Aí agora, o cara tá ferrado. Agora imagina esse vigilante, por exemplo, eu vou fazer reciclagem. Como é que fica a minha cabeça? Eu tenho conta para pagar, eu tenho... A maioria dos vigilantes, mas alguns vigilantes reprovam por causa disso. E o interessante é que né, o escritório de psicotécnico aí, ele não diz para o vigilante qual que é o problema dele, para que ele tente se curar. Eu falo, você está reprovado. Por quê? Não, eu só falo para a empresa. Porque a empresa que está pagando, só paga para a empresa. Você entendeu? Ele não fala qual que é o seu... você foi reprovado porque o seu problema é isso. E provavelmente, por isso que não falo para o vigilante, que o problema do vigilante é a opressão, né, das empresas contra eles. O ambiente... E eu acho que assim, o ambiente a qual o trabalhador é colocado, a exposição que ele é colocado, isso é o fator principal de adoecimento. As condições dele. Então, assim, é um ambiente muito perigoso, estressante, você não tem uma segurança de nada, né? Muitas vezes você trabalha no posto sozinho, né? Se você adoece, que nem caso de vigilante que adoece, infarta no posto e não tem quem socorra ele. Né? Então, tudo isso vai alimentando uma situação. O cara está trabalhando no atendimento ao público e muitas vezes ele tem que ser muito gentil, cordial com todo mundo e, ao mesmo tempo, ninguém é cordial com ele, porque você vai na porta giratória do banco, o usuário, o cliente chama o vigilante de tudo que é nome. E o cara ali armado, e o cara ainda tem que ser sensato. Então, esse cara, quando explode, ele é punido. Ele é punido severamente. É isso que a gente precisa combater. Agora, esse vigilante com essa pressão da empresa, salário atrasado, sem um vale-refeição, né, para comprar a misturinha dele, aí pegando dinheiro emprestado para ele poder ir da empresa, ir para a empresa, trabalhar na empresa. A empresa fala assim, se vira. Se vira. Tá, e o cara vai se virar, fechou. Cara, aí
esse mesmo vigilante que está sendo oprimido no posto de serviço para a empresa, aí ele está na porta giratória, o usuário tem que tomar muito cuidado quando ele começa a xingar o vigilante, porque esse cara ele precisa só dar um gatilho para ele explodir. E uma hora que explode. E aí? O jornal, acho que nós fizemos esse jornal que saiu agora na terça-feira, né? E o título do nosso informativo é justamente esse, Segurança Privada, a máquina de moer gente. O porquê? Porque a segurança privada virou isso mesmo, moer as pessoas, tá matando as pessoas ao pouco. E assim, mata um, troca. Mata, troca, substitui. Nós viramos meramente mercadoria muito lucrativa para o setor da segurança privada, para os empresários, e quando a gente adoece, rua. Ou quando você morre, acabou, ou quando você comete alguma atrocidade, um surta dentro de um posto, você vai para a cadeia. Teve um caso aí, um vídeo que estava aí, tá rodando aí, de um vigilante que uma discussão aparentemente parecia uma discussão besta, ele saca a arma e atira no vigilante. Esse vigilante atirou no vigilante, foi preso, o outro, 2 famílias foi destruída e a empresa simplesmente colocou 2 de volta no lugar. Quem é? João e Pedro. Problema, vai Paulo e vai Amaro. Pronto. Não quer saber. É isso, olha, pior que acho que essa colocação sua é perfeita. Então você tem 2 trabalhadores, eu cheguei a ver esse vídeo, e assim, 2 famílias destruídas. 2 famílias. Né? Aparentemente e a empresa não tem que ter todo esse problema desse vigilante? Não, é engraçado que na entrevista, supostamente, do supervisor, o supervisor falou que não, mas o trabalhador, ele era problemático. Porra, se o cara era problemático e você não resolveu o problema dele antes, mas qual a sua capacidade técnica que o supervisor teria de dizer que o cara era problemático? Baseado no quê? Né? Então você tem uma família que chora no cemitério, no caixão do pai, e o outro está chorando porque o pai foi para a cadeia, e a empresa troca, coloca mais 2 profissionais lá, e ela é a causa dessa violência. Porque nós temos que entender, Paulo, que eu acho que é importante a gente estar discutindo sobre isso, é a violência psicológica. Então, assim, não é a violência psicológica que o trabalhador está sofrendo. O vigilante, ele entra na empresa, só uma vez, depois ele só volta na empresa quando é demitido, e olha lá, porque ele é demitido, ele só vai encontrar um representante da empresa na Justiça do Trabalho. Porque tem trabalhador que entra numa empresa, aí vai lá e pega o uniforme. Ou não é assim. Aí resista. O cara, bom, quando ele é demitido, por justa causa, nem entra mais na empresa. Às vezes não sabe nem onde é a empresa, ela mudou, ele não sabe onde é que é a minha empresa. Sabe? Esse é um reflexo da terceirização. E outra, para acabar de distanciar o trabalhador dela mesma, as empresas, você liga, não acha nenhum telefone para falar com alguém para reclamação. Até essa distância ela mantém do trabalhador. Então ele está com problema, vai procurar quem? A gente está aqui, no exemplo do sindicato mesmo, alguns vigilantes, eles nos procuram para desabafar. Entendeu? O problema é que ele está passando no posto. Por quê? Porque a empresa, na maioria, todas elas têm supervisores e os supervisores não estão nem aí para o trabalhador. Até eu ainda quero compreender qual que é a função de um supervisor. Como vigilante? É. Só ferrar o trabalhador. Infelizmente. Porque, desculpa os supervisores, mas alguns de vocês... Cara, o que deveria ser um profissional para poder fazer a ponte entre a empresa e o cara que está gerando a riqueza, gerando a riqueza para o empresário, que dá direito a ele comer caviar, andar de carro blindado, morar em condomínio e tal, viagem. Não, é para punir o trabalhador. Só isso. E levar suspensão e advertência. Então, tudo isso vai irritando, sabe? Vai virando uma bola de neve, porque é preciso compreender. Aí eu acho que nós temos que fazer um esforço para a gente compreender a causa do adoecimento desses trabalhadores. Né? O trato da empresa, o ambiente de trabalho. Né? Nós precisamos avançar na proteção. Se a gente for fazer um paralelo, Paulo, assim,
Você pega um policial militar, vamos comparar um agente da força policial. Quando esse trabalhador ele sofre um assalto, ele tem um confronto, de imediato ele já tem um acompanhamento psicológico. E ele só retorna ao trabalho com autorização do médico. Eu acho que nós temos que pegar essas experiências positivas e trazer para a segurança privada. Porque o profissional que ele passou, houve um sinistro, houve uma discussão, ele tem um acompanhamento psicológico para dar uma garantia para ele e para a sociedade. Sim. Porque a sociedade, o usuário que consome esse produto de segurança privada, ele precisa ter a segurança que aquele cara está em condições plenas de trabalhar. Correto? Então, a gente precisamos avançar. E a convenção coletiva, eu acho que vamos defender, e a gente precisa que o trabalhador entenda a importância da gente avançar nessas cláusulas. Porque se não avançar nessa cláusula, os trabalhadores vão ser prejudicados, até porque tem a portaria da PF, enquanto essa portaria pendurar, as empresas vão penalizar o cara. Enquanto a convenção coletiva da negociação não ser levada a saúde mental do trabalhador a sério, vai continuar esse descaso. Entendeu? Vai continuar. Quando você fala da polícia militar, que tem essa proteção, agora imagina o vigilante, né? Qual a proteção dele pela empresa? Nenhuma. Pelo tomador de serviço? Nada, nenhuma. Ele, o problema não, já deixou de ser da empresa, deixa de ser do INSS e é do trabalhador. Imagina como é que fica a cabeça desse vigilante. Entendeu? Tudo então, isso. É aquela mesma sensação do trabalhador que ele não sabe se ele vai comer amanhã. Tá? Imagina o cara puta, amanhã, será que eu vou receber meu pagamento amanhã? Tudo isso vai criando ansiedade. E a insegurança ansiedade. De chegar ao 5º dia útil e não receber. Não receber. Você entendeu? E o cara ainda fala assim, se quiser esperar, você tem que ir. Ou tem um vigilante que ele fez a cirurgia do siso, que é uma cirurgia, né? Aí o supervisor falou, você vai fazer isso? Faz isso não, você vai me ferrar, senão eu vou ter que recolher você e colocar você lá para Santo André. O vigilante rasgou o atestado e foi trabalhar com o siso inflamado. Inflamou o siso, aí teve que fazer mais um corte para tirar quem inflamou, que ele foi trabalhar, para não perder, para não sair do posto de serviço que era do lado, perto de casa, assim, perto de casa, que é aqui em Barueri. Você entendeu? Ele foi trabalhar, rasgou o atestado. O supervisor ligou, quis saber? Não. Você tem que trabalhar com o atestado ou não. E o vigilante foi, porque ele precisa. Né? E a empresa, o supervisor, sabendo disso, que ele precisa, ele tem essa necessidade, está nem aí. Eu acho que nós precisamos avançar, e aí ouvir o trabalhador, acho que é muito importante, ouvir o trabalhador que está na ponta. Porque é o seguinte, o sindicato patronal ele tem uma campanha, cheia de campanha, né? E eu acho que nós, sindicatos, trabalhadores, nós temos que fazer uma campanha, um selo de qualidade. Do trabalhador para a empresa. Do trabalhador para a empresa, porque senão é o seguinte, quem tem que dizer que essa empresa dá um selo de qualidade é o trabalhador. É o trabalhador. Não faz sentido, né? Essa mercadoria que a empresa vende, que é o vigilante, é o homem, é o ser humano. É o ser humano. Que ela não trata como ser humano. Né? Não trata como mercadoria. Mercadoria como objeto descartáveis. O vigilante para a empresa de segurança é só um número. E ele sabe disso, que tanto é que ele adoece. Se nós pegar esses 2 casos recentes aqui, olha, 3 casos em menos de um mês. Então você vê que é a praxe do mercado de segurança isso. Por isso que eu acho que é muito sugestivo o segurança privada, a máquina de moer gente. Os trabalhadores do fórum, o que aconteceu? A empresa chama todo mundo e fala o seguinte, olha, todo mundo muda a escala proposital, usa a mudança de escala como para punir o trabalhador, e fala o seguinte, ou você assina esse acordo. Aí a cabeça desse homem como que fica? E no dia seguinte ele tem que trabalhar. E ele não sabe se ele vai conseguir manter a despesa dele. E o tomador de serviço, ele também... Lava as mãos. Não, e ele fala assim, eu vou ficar com você, viu? Né? Pede demissão lá. Pede demissão.
E o vigilante entende que o tomador de serviço gosta dele, não gosta, não está nem aí. Quer proteger ele, na verdade o tomador está se autoprotegendo. Se autoprotegendo. E se colocar outra pessoa de imediato, vai demorar para o treinamento, aquela coisa. Ele já sabe a rotina, fala, não. Então, ó, o Fórum Trabalhista, isso. O trabalhador aqui na Avenida Ceci, aquele posto daqui da Avenida Ceci. A escala. Não me recordo o nome agora da empresa. A mesma coisa, perdeu o posto, 60 trabalhadores em média. Falou, ó, vou recolocar todo mundo. Vai recolocar o cara. Não vai recolocar. Não vai. Não vai. O trabalhador do INSS, mesma coisa. Eu já espero até a maldade dessa empresa. Por quê? Porque ela faz o seguinte, ela fala assim, ó, vem cá, vou recoloca o vigilante, né? Aí daqui a 2 dias, um dia ela fala assim, ó, mandaram te recolher. Aí eu vou te colocar lá para Santo André. Vou te mudar a escala, porque entendeu? E aí força o trabalhador a pedir demissão. Então, é muito ruim, porque vai ter que trabalhar a questão da cultura, né? A cultura do setor da segurança privada precisa mudar, tratar o ser humano como ser humano mesmo, né? Tratar o vigilante com o respeito devido que nós merecemos, né? Porque eu sempre falo assim, olha, o trabalhador, o vigilante que está na ponta, ele é o cara que gera riqueza para tudo. Ele que gera riqueza e ele é o que menos desfruta da riqueza que ele gera. Então, ele é responsável por manter toda a estrutura. Ele é responsável por manter a estrutura sindical, né? Porque quem mantém um sindicato é o trabalhador, é o salário dele. Então, ele mantém um sindicato. Ele mantém as empresas e mantém muito bem. Então, você vê, nenhum dono de empresa de segurança se suicida ou se mata. Nenhum. Né? Ganham muito bem. Então, enquanto o trabalhador está virando noite, passando frio, ele está nem aí, porque ele quer dinheiro. Ele é responsável pela estrutura da PF. Então, nós temos a PF tem um departamento específico só para cuidar da segurança privada, que é a Delesp, né? Que é a Delesp, que cuida do controle. Então, ele é responsável por toda essa cadeia produtiva. E ele é o cara que não ganha nada aqui. O que ele ganha é muito pouco para ele se manter. Para sobreviver. Mal para sobreviver, porque ele tem que ter 2 empregos, a jornada 12 por 36, que é um caso que a gente também precisa discutir, aprofundar. Por quê? A jornada de trabalho que esse trabalhador é exposto, a carga horária dele também é um dos motivos do adoecimento. Sim, porque ele já 12 horas. Ele trabalha 12 horas consecutiva. E no dia que era para ele vai trabalhar em outro emprego também de vigilante. Então, ele tem 2 trampos de vigilante. Então, ele não tira férias, ele não tem descanso. Ele virou um homem-máquina para trabalhar. A maioria dos vigilantes trabalha 2 empregos. Ou na área, ou ele vai trabalhar de Uber, ou ele vai trabalhar de motoboy para fazer um complemento da renda dele. Então, a jornada excessiva também é uma das causas do adoecimento desse trabalhador, né? Então, acho que a gente precisa fazer um debate profundo sobre esse assunto. Quando você fala da 1236, desse problema da carga horária do trabalhador, tem empresa que sabe que esse vigilante trabalha em outra empresa, ela coincide no horário. A primeira coisa que ela fala é trocar de horário, justamente para prejudicar no outro posto de serviço. Para punir. Aí o cara fala, e o que é que eu escolho? Continuo nessa empresa, ou peço demissão da outra, ou peço nessa? Você entendeu? Então, agora imagina, numa situação dessa, esse vigilante vai fazer o psicotécnico no dia seguinte. Ele vai ser reprovado. É o óbvio. Ele vai ser reprovado. Então a empresa faz na maldade. É muita maldade. Eu costumo dizer que esses empresários, não sei se pode ser chamado de empresário, né? Locador de mão de obra. Locador de mão de obra não está nem aí, porque todas as empresas, todos os empresários, eles tratam bem a sua matéria-prima. Né? A empresa de papel, ela vai tratar bem a celulose, aquela matéria-prima dela. Vai tratar bem. Ninguém pode judiar, maltratar, porque a primeira coisa que ela faz é mandar embora. E a matéria-prima desse locador de mão de obra é o ser humano, é a pessoa, é eu. E ela trata mal essa matéria-prima que sou eu, o vigilante. Como é que pode um negócio desse? Porque é fácil, ele maltrata, o cara adoece e ele descarta o cara. E é a matéria-prima dela. Então, mas aí é que tá. Por isso que é a máquina de moer gente. Não valoriza. Porque você tem, o que nós temos? Mais de 600 mil profissionais aptos
habilitados a trabalhar no mercado de trabalho. Aqui em São Paulo. Você entendeu? Então você tem uma massa muito grande de pessoas que... Para repor. Porque você tem, no exemplo, 170 mil, 160, 170 mil vigilantes do Estado de São Paulo, nativo. Aí eu tenho 3 vezes, 4 vezes a mais. Ele tem um exército pronto para trabalhar. Por isso que é simples. Ele fala, troca, repõe e a custo zero, porque ele não tem custo. O vigilante não tem custo nenhum para a empresa. Não tem custo para a empresa. Porque você, quando vai entrar, você se forma. Então você paga com o seu dinheiro para você fazer o curso. Beleza. Quando você já está na empresa, o custo é repassado por tomador de serviço. Isso é uma ilusão falar que a empresa tem custo. Não tem nada. Você já observou, você falando custo? Você falou, eu vou até um pouco além. Você falou aqui de custo, ele pagar para fazer o curso. Já observou que nenhum vigilante ele é reprovado no psicotécnico quando faz o curso? É coisa rara? Só na reciclagem? É o mesmo. Não é o mesmo vigilante? Então, por quê? Porque o ambiente de trabalho que ele adoeceu, foi a causa. E por que a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, o INSS, sabe, Justiça do Trabalho também tem muito a ver com isso, que dá cada parecer nas ações, que Deus me livre. Não olha para esse trabalhador com esse olhar de humanidade, olhar com carinho, fala com esse trabalhador, como não tratar ele como um objeto, como as empresas prestadoras de serviço o tratam, mas como um ser humano, como uma pessoa, com dignidade. Por que não fazer isso? Aí, Paulo, por isso que eu acho que é importante a gente estar trazendo esse debate, e eu estou muito à disposição para a gente trazer esse debate para a categoria, com o vigilante. Nós temos que pensar na saúde mental, para a gente trazer mais parceiro, trazer mais pessoas com essa visão. Nós temos aqui o CERET. Então, nós tivemos a conversa com o CERET, que é o Centro de Referência ao Trabalhador de Osasco, atende 15 municípios, então já demos um pontapé para a gente estar conversando e criando um mecanismo, um estudo científico das causas desse adoecimento e até, em alguns casos, acompanhar, porque o CERET também tem as limitações dele, né? A gente não vamos conseguir resolver tudo, mas já é um passo para a gente pensar a saúde do trabalhador e conscientizar os empresários, os donos, os locadores de mão de obra, que ele precisa valorizar o trabalhador, né? Porque isso aí que você bem lembrou, você olha como que uma coisa leva a outra. O trabalhador adoece, o que ele faz? Joga para o INSS. Então, a máquina fica inchada também, porque tem um gasto demais. Então, nós temos que evitar e aí ser uma empresa mais humana, porque a empresa investe muito em marketing, né? Você passa aí, você anda em São Paulo, quem anda em São Paulo vê propagandas e mais propaganda em rádio, até em jogo de seleção brasileira. Jogo de seleção brasileira. Quer dizer, a empresa tem dinheiro para fazer o marketing dela no jogo da seleção, mas ela não tem dinheiro para investir nessa matéria-prima, não é investimento, né? Para ela cuidar dessa matéria-prima, que é o ser humano. Ela investe, bem lembrado, ela investe para ganhar cliente, para iludir o cliente, porque em alguns casos é ilusão, está ilusão o cliente. Né? Mas alguns clientes também gostam de ser iludidos. Ilude o cliente e o trabalhador não tem um psicotécnico, um psicólogo para conversar com ele. Tem empresas que o trabalhador, quando vai ser atendido, é no sol. O cara fica em pé no sol, passa um dia lá para ser atendido. Tem um grupo de empresas aí que, eu acho que... Mas um grupo de empresas aí que o trabalhador não entra. Não entra, ele fica, o supervisor atende ele na rua, se tiver na rua. Na chuva, se tiver chuva, ele vai ficar lá, que não tem nenhum todo, cara, né? Na rua, fica aí, ó. E o cliente, aí quando é o cliente, ele vem de uma imagem toda bonita. Aí não, aí o cliente tem cafezinho, aí o cliente tem presente, tem lembrancinha, e o trabalhador lá se explodindo. E eu acho que também que esse cliente porque o cara não vê, quando ele está entrando, aquele vigilante jogado lá, ele não passa em outra empresa, não vê o estado do vigilante. Foi o que a gente comentou a semana passada. E você falou assim, olha, quando o cliente vem perguntar
ou saber de uma empresa, manda ele perguntar para o vigilante. Se ele fizer isso, aí vai me desculpar, locadores de mão de obra. Vocês vão aprender a valorizar. O tomador de serviço. Olha, a melhor coisa, o tomador de serviço quer saber se uma empresa é boa, assim, humana, né? Porque não sei se... Um pouquinho. Humana, é perguntar, ver como ela lida o trabalhador. Se o trabalhador tem uniforme, porque às vezes os caras não dão uniforme, não trocam uniforme, o sapato é a pior qualidade que tem, a bota é a pior qualidade que tem, uniforme. Mas no folding da empresa, não. O folding da empresa é lindo, maravilhoso. Ar-condicionado, caramba. Não tem nada também, por exemplo. Tem, cara. Mal, eles cumprem a convenção coletiva. Uma vez a gente conversando com uma empresa, numa discussão, e o cara falou, eu pago para esse vigilante as horas extras. Porra, é mais que a obrigação tua, pagar as horas extras. Não, ele ganha bem. Você paga quanto? R$1 a mais do que a convenção coletiva, do que é exigido? Não. Você dá uma cesta básica para esse trabalhador como incentivo. Se a empresa pensasse, então fala assim, vou dar uma cesta básica como incentivo a esse trabalhador. Você entendeu? Olha, não falta, não chega atrasado. Simples. Mas eu acho que até isso, Paulo, assim, primeiro deixa. Como não adoecer num ambiente de trabalho desse? Não tem como. Não tem como. O vigilante, ele é o cara que se ferra aqui na ponta. E ninguém liga. O pior que liga. No exemplo, a gente está fazendo essa discussão, acho que é o primeiro, um dos primeiros que deve ter mais, de sindicatos que está preocupado com isso. Alguns diretores não estão aí, porque ele fala, não é problema meu, também não. Aí esse cara, ele se ferra. Posto de serviço, empresa, e quando eu chego na minha casa, que é a casa do trabalhador, é o sindicato, alguns diretores sindical também não ligam, maltrata ele. Ele tá, coitado. Não tem como não adoecer nesse ambiente. Não tem como. Não tem. E porque você, olha, todo esse estresse, o estresse, a insegurança, as incertezas, porque você tem, cara, quem é pai de família, mãe de família, sabe o quanto que é difícil, né? Então você vai trabalhar, você tem uns problemas em casa, cara, aí fica as incertezas, a empresa te manda embora e você fala, e agora? Como que eu vou receber meu pagamento? A empresa fala, vai na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho demora aqui no justiça ou injustiça? Porque você vai, procura justiça, você já perde 30% do seu, porque você tem que nomear um profissional, um operador do direito. Já vai 30% do saco. E a primeira coisa que o juiz... E quando vai receber? Eu acho muito interessante quando o juiz chega para você na primeira audiência e fala assim, tem acordo? Não existe acordo, eu só quero o que é meu, não estou pedindo exageradamente, é o meu, o que é meu, o que ela me deve. É só isso. E a justiça leva vários... Aí a empresa, ela usa isso para ajudá-la a proteger, ela fala, justa causa. Ou vai se vira, procura o seu direito. Aí o vigilante vai. Aí demora 6, 7 meses. Bom, eu estou colocando assim, sendo otimista, né? Para ter a primeira audiência. Aí quando tem a primeira audiência, esse vigilante está com a faca no pescoço, aluguel atrasado, luz atrasada, já cortada, o cara da casa pedindo já a casa dele, e ele com as crianças para ir para a rua, qualquer acordo ele abraça. Ele abraça porque ele precisa. E a justiça do trabalho sabe disso. A morosidade, mas aí, Paulo, é assim, as empresas sabem como usar a justiça do trabalho a favor dela. Então, as empresas estão usando a justiça do trabalho em benefício próprio, para ferrar o trabalhador. Então, a justiça do trabalho, que tem um papel importante, eu acho que é importante, depois da redemocratização, acho que nós tivemos um ganho muito grande, que é a justiça do trabalho, só que nós temos alguns problemas. Então, a morosidade faz com que as empresas... Porque quando você pega a quantidade de justa causa que as empresas dão, é justamente para isso, para falar, justa causa. Aí o cara fica num desespero. Você pega essa... conversando com algumas pessoas aqui, olha o estresse do cara, do INSS. O vigilante que estava aqui no posto do INSS está trabalhando com vigilante parcial. Tem parcial. Que a própria convenção coletiva proíbe nesse caso. Nesse caso, proíbe dos órgãos públicos. Mas permite em outras situações. Olha, a pessoa, o risco é o mesmo. O risco é o mesmo. O risco é o mesmo. Eu acho que é um absurdo.
O risco é o mesmo, o estresse que essa pessoa passa. E vou te falar, no INSS não é para qualquer um, não. Eu conheço porque eu já trabalhei no INSS, já puxei posto no INSS. Todo mundo vem descontar nos vigilantes, né? Vai descontar no vigilante, coitado. E não sabendo que alguns médicos existem umas regras dele lá para ferrar o trabalhador e ele desconta na parte menor, que é o vigilante. Então, a carga emocional que é nos colocada é muito grande. É nos colocado uma carga emocional muito grande. É exigido muito, né? Muito mesmo. Não tem um retorno nenhum para o trabalhador. Não tem um retorno nenhum. Então, acho que a gente tem que avançar nisso, fazer uma proposta na convenção coletiva que a empresa dê um acompanhamento periódico. Porque se tem na convenção coletiva, para mim, como vigilante, isso é bom. Existe uma proteção para mim, entendeu? Para esse trabalhador. Sim. Então, se não tiver na convenção coletiva, é porque, infelizmente, os tomadores de serviço, tudo que eles fazem é se tiver na convenção coletiva. E olha lá. E olha lá. E assim mesmo tem. Inclusive, você falando de atraso, há uns anos atrás aí, teve uma empresa que perdeu o posto que tinha, acho que era 8 era 10 vigilante feminina. E simplesmente a empresa não quis pagar. A rescisão, falou, não vou pagar a rescisão para vocês não, se vira. Aí, quando eu fiz o vídeo, né, a empresa me ligou dizendo que ia me processar, porque eu estava fazendo um vídeo de protegendo o trabalhador. Eu falei, é brincadeira, você está com... Então, já orientado a dizer para as empresas que se preparem, já deixem montar a doação, porque todo atraso de salário, o vídeo vai ser no dia seguinte. Mas aí, o caso das meninas, quando a gente fala assim, as vigilantes femininas, aí acho que tem uma dose de maldade ainda, pior. Né? Não, e pegou justamente em dezembro, porque eu nunca vi empresa prestadora de serviço fechar as portas só no final do ano. Por quê? Porque ela pega 13º, ela pega férias, coloca no bolso e vai embora. Quer dizer, o cara não vai, o cara só troca de cadeira. Ele fecha a empresa Y e abre a empresa Z. E continua ganhando dinheiro. É o mesmo cara. Mas com relação às vigilantes femininas, a dose de maldade ainda é maior. Tá? A pressão, o assédio, que é assédio moral que essas meninas sofrem, ainda é maior do que os vigilantes normal. Né? Por quê? Você pega a mulher, a vigilante feminina, quando ela engravida, cara, nossa, essa menina, a vida dela muda do dia para a noite. Assim, de uma forma que a empresa descarta ela de um jeito, troca ela de lugar. Como se a gravidez fosse uma doença. É como se fosse uma doença. Então, essas mulheres são obrigadas a pedir as contas. E é uma situação de fragilidade, né? Porque está grávida, muda toda a estrutura da mulher, e é um caos para a mulher. Troca ela de posto, em vez de dar um amparo, se uma empresa amparar, trazer a menina. Mas por que não traz? Porque ela pensa apenas no lucro. Né? Como se nós fôssemos uma peça de reposição. Né? Em cada assunto que a gente entra, aí a gente já tem um caso. Você está falando isso, já lembrei dessa... Você falou de troca de posto, de uma menina, de uma vigilante, lembra que era sócia nossa, o cara chegou e falou assim, não, ela tem que se apresentar lá em São Bernardo às 6 da manhã. Falei, porra, não tem como, cara. Eu falei, entra no Google e vê a distância que é daqui e a condição, porque o primeiro ônibus é 4h30, vai. Nem que se ela pegar o primeiro ônibus, ela chega aí 6 horas. Você está fazendo isso na intenção de punir. Porque deveria a convenção coletiva começar a regularizar essa situação também de o vigilante, o cara recolher ele daqui, jogar ele para bem longe para forçar ele pedir demissão. É que se a gente for falar da convenção, a gente tem que ter tanto itens que tem que ser colocado de proteção a esse trabalhador, porque tudo isso gera doença. Gera doença nele por causa disso. Ele fala assim, se eu for recolher daqui, eu vou para São Bernardo, eu vou para... Entendeu? Aí eu vou para bem longe, e aí me ferra. E tem empresa, a maioria delas, e tem empresa não, a maioria delas, a primeira coisa que ela fala assim, eu vou te colocar lá em São Bernardo, estou falando de São Bernardo porque eu mais referente São Bernardo, vou te colocar lá em São Bernardo e eu vou te dar uma condução. E as outras, se vire, porra, mas a lei diz que tu tem que pagar a condução da residência até o local de trabalho, do trabalho
até a residência do trabalhador. É a lei. E as empresas prestadoras de serviço não cumprem. Aí o tomador de serviço, que deveria fiscalizar por obrigação, porque também ele é responsável por esse trabalhador, né? Ele cruza o braço, não está nem aí, cara. Ninguém está nem aí para esse vigilante. Agora, como que fica a cabeça dele? Então, tudo isso agrava a doença psíquica desse trabalhador. Sim. Não tem como. Não tem? Por isso que eu falo assim. Como ele não adoecer? Não tem. É um processo. É um processo. Então, você quer adoecer, entra na área de segurança privada. Eu acho que é um momento de encantamento, né? Porque eu acho que a segurança privada, nós temos 2 perfis de trabalhador. Tem um perfil do trabalhador que é por vocação, que ele gosta daquilo e tal, por vocação, e tem o trabalhador por necessidade. Eu só não consigo mensurar a quantidade que é por vocação, a quantidade por necessidade. Necessidade é porque hoje o mercado de trabalho é muito volátil, muda muito, e tem-se a ilusão que o mercado de segurança contrata muito, emprega muito, não, é porque há uma rotatividade, certo? Então ele não emprega muito. A rotatividade, então não gera muito emprego. Então demite muito, então contrata-se mais. Então existe esse mercado todo, porque as academias também ganham muito, muito, muito dinheiro, certo? Com a formação desses vigilantes. Seja um profissional da segurança privada, venha um trabalhador, sabe? Então, o cara está desempregado, era um ex-comerciário, alguma outra atividade, ele vem por necessidade. E ele desilude logo e sai fora. Ele sai fora. E o cara, por vocação, que é que ele já tem uma pretensão, às vezes o cara é da militar, tal, perfeito. Ele também chegou uma hora que ele desilude, ele perde o encantamento com a área, porque ele vê que não vale a pena, é só ilusão, é só raiva e contrariedade na área. Então, acho que esse assunto, nós vamos tentar trazer mais conversa sobre isso, tentar conversar trazer uma médica, uma psicóloga, para a gente estar trazendo informações, mas acho que é isso, bate-papo e fazer esse formato de podcast, trazer trabalhador para a gente conversar, ouvir o trabalhador, denunciar essas irregularidades. E eu acho que você deu uma ideia bacana, que a gente criar esse selo de humanidade. Eu até coloquei aqui, a gente criar um selo empresa mais humana, um selo de humanidade. E colocar no site do sindicato para que empresa? Porque pelo menos os tomadores de serviço não tem a justificativa que não sabia, né? Porque são vidas e nós precisamos tratar o profissional de segurança privada de fato com toda a dignidade que ele merece. Lembra de uma campanha que nós fizemos, né? Que quanto custa a sua vida? Então, quanto custa a vida do vigilante? Entendeu? A empresa está preocupada com isso? Não está. O tomador de serviço está preocupado com isso? Não está. Entendeu? Esse é o problema. É a máquina de moer gente. Então, cuidado para você não ser a próxima vítima da máquina de moer gente. Então, um apelo também que a gente faz é que o vigilante ligue, denuncie. O sindicato não é um bicho-papão, entendeu? A gente está aqui. A nossa função é de proteger o trabalhador e defender o direito dele. Lembrando que a gente vai trazer mais assuntos e a ideia é ouvir o trabalhador, compartilhar ideias, né? E a gente entender também quais são as limitações da entidade, da instituição, e conseguir separar o que é instituição, o que é pessoa. Né? Eu sou muito crítico, quem me conhece sabe, essas pessoas que me acompanham, eu sou um dos caras mais críticos que tem a convenção coletiva. Mas nós temos muitas coisas boas na convenção coletiva ainda, porque é pior sem ela, né? Mas nós precisamos avançar. Então, o método de negociação coletiva é um fracasso total, está provado que o formato que existe não funciona. Então, entra anos e sai ano, é só prejuízo atrás de prejuízo, e a gente fica escolhendo qual o prejuízo menor que nós vamos tomar esse ano. Você está vendo aí, não? Então, acho que esse papo é interessante porque a gente tem que trazer o trabalhador que está lá na ponta também, que é esse cara que está adoecendo, esse cara que está sustentando a instituição. E esse cara que está sendo ferrado. E esse cara que está sendo ferrado. E depois ele vai, ele é vítima. O trabalhador é a vítima da história.
O vigilante é a vítima, ele é a vítima de toda essa situação. Então, a gente precisa pensar. Então, acho que essa é a ideia central. Desse mês de setembro, a gente está dialogando sobre a importância da saúde mental, de discutir a saúde mental, procurar o cara que está doente. Se ele tiver, é difícil você reconhecer quando você está doente, quando você está deprimido, você está angustiado, procurar conversar. E a nossa categoria, ela é um pouco. Ele não vai reconhecer nunca, dizer, olha, eu estou com problema, estou doente. Né? Eles ficam até com vergonha, e né, é uma coisa que os vigilantes não continuam, porque isso pode tornar mais grave. E no sindicato, porque quando as empresas, o vigilante ele é reprovado no psicotécnico, ele nem fala com o sindicato, dizer por que ele foi reprovado, aquela coisa toda. Você entendeu? Eu conversei com a empresa uma vez, eu falei para a empresa, afaste, o cara está doente, não deixa o cara. Você não pode tratar o cara como se fosse qualquer coisa. Você entendeu? Isso porque esse vigilante nos ligou. Mas quantos acontece isso? É igual, vou voltar para o INSS. Se essa menina não fizer essa reclamação no Instagram, se não me engano, foi no Instagram, né? Foi no Facebook. Se ela não fizesse essa reclamação, esses vigilantes estavam com o salário atrasado até hoje. Sim. Por quê? Porque eles não tiveram a coragem de vir, de ligar, de dizer, olha, estou com o salário atrasado. Por quê? Por medo de perder o emprego. Então, mas aí é tudo isso, Paulo. Olha, é o medo, o medo porque o cara está vendo, ele liga a televisão, desemprego, o cara tem medo, pai de família, o que o cara quer é só comer, levar o trabalho. Então tem toda essa situação e ele é vítima de tudo isso. Então, e nós temos que fazer esse debate, chegar a esse debate, inclusive no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público tem que envolver o Ministério Público do Trabalho, tem que envolver o INSS no debate, certo? Porque, olha só, esse trabalhador que adoece, porque, vamos lá, o Ministério do Trabalho também, porque o Ministério do Trabalho, o trabalhador é o seguinte, uma peça, quando você é um metalúrgico, fazer um comparativo com o metalúrgico que trabalha numa prensa, quando há um acidente que perde um dedo, é visível diagnosticar ele, porque está ali. Mas a saúde do trabalhador não é algo tão simples de diagnosticar. Porque a nossa doença é interna. É interna, então não é difícil. Então você demora um maior tempo para você diagnosticar. Por isso que não pode ser um exame psicotécnico a cada 2 anos, com acompanhamento. Certo? Aí quando esse cara ele adoece, a empresa a empresa afasta ele para o INSS. O médico do INSS a maioria não são especialistas. Não é um especialista, e ali o INSS tem uma regra de mandar o cara embora. Às vezes o cara está sem braço, não, você está apto. Imagina o cara. Imagina o vigilante que ele vem. Aparentemente, inteiro. Aí fala, não, você está com frescura, você está doente, vai trabalhar, vagabundo. É isso. Como é que fica esse cara? Como é que fica a doença? Então, aquele mesmo vigilante que estava lá na porta do INSS, cuidando dos médicos, cuidando da segurança, dos médicos, do usuário ali, ele passou a ser vítima, passou a ser o doente que vai enfrentar a fila do INSS. Por isso que esse debate, Paulo, tem que ser. Nós temos que fazer esse debate se aprofundar e trazer Ministério Público, Ministério do Trabalho, como parte da solução. Porque as empresas não vão cuidar, a empresa quer que se dane. O fiscal do trabalho, o que ele vai? A máquina, como que funciona o perito do trabalho? Se a máquina deu problema, na hora ele vai lá e porque tem uma regra de como funciona a máquina, espaçamento, quantas cargas horárias o trabalhador pode, aí vai lá ver se está tudo adequado. É assim que funciona. E o vigilante não existe uma regra. O vigilante é o seguinte, quando o cara surta, acabou a vida dele. Se ele surta, acabou. Nós temos casos e casos, nós poderíamos ficar falando aqui, de N casos de trabalhador que se matou ou matou alguém. E quando ele mata alguém, ele passou a ser um criminoso. É bandido. É um bandido. E aí a gente precisa compreender a causa, a empresa tira o dele da reta. Voltando ao caso do vigilante lá dessa empresa aqui, do vigilante que matou o colega dele e foi para a cadeia, a empresa falou assim, não, ele fez o exame psicotécnico. Então, a nota oficial da empresa, a empresa falou assim, nós estamos dando todo o suporte à família. Que suporte? Que suporte? Nenhum. Certeza absoluta. O suporte é só balela. Por quê? O suporte seria
A convenção coletiva, com certeza, tem um seguro de vida, porque eu não sei qual foi o estado. Se foi no estado, porque a convenção é basicamente seguro de vida é lei. É lei, né? É lei, independentemente do estado. Está lá, certo? E aí, qual o apoio à família? Um que morreu. O que morreu, a família vai lá, vai receber o seguro e vai chorar eternamente. Porque perdeu. E o pai, o outro foi para a cadeia. E o outro foi para a cadeia com o aporte. Ela dá justa causa. Olha que interessante. Aí pega, pum, justa causa para o cara. Ela adoeceu esse cara, eu tenho certeza. Se a gente for se aprofundar, a empresa é a responsável por esse adoecimento, pelo esse ato. E não há uma discussão enquanto a isso. No exemplo, a TV ela lança matéria e ela coloca esse pai de família, esse cidadão que matou, que ele surtou. Um ano de problema, como um assassino, um cara que é marginal, um bandido. Acabou a vida dele. Acabou a vida dele. Ele simplesmente, quer dizer, desmoraliza ele pelos amigos, tudo, mas nem a própria imprensa, ela tem essa coisa de pesquisar, de saber, olha, o que causou. Simplesmente, bandido, assassino. Não presta. A gente precisa, assim, ó, ele cometeu uma infração, irregularidade, sim. Cometeu, ele tem que ser punido. Mas nós temos que entender a causa, o que foi que motivou, quais são os motivos, porque senão a gente vai sempre continuar nessa máquina de moer gente. Quanto tempo tem esse vigilante de vigilante? Quanto tempo ele tem? Ele fazia isso corriqueiramente? Pô? Não. Ele saiu com aquela mentalidade, levantou de manhã e falou, hoje eu vou sair e vou matar o supervisor, hoje eu vou sair e vou matar aquele colega de serviço. Não, pô. Nós temos que pegar esses exemplos positivos da Polícia Militar, que dá esse acompanhamento. É lógico que é uma outra estrutura, mas precisa compreender como que a gente traz para a segurança privada, porque assim, é a tensão constante que o trabalhador vem sofrendo no ambiente de trabalho, é um dos principais motivos de adoecimento. E esse adoecimento, ele chega ao extremo. Ou suicídio, né, em muitos casos, ou o cara surta em algum momento. E quando ele surta, o entorno dele vai sofrer as consequências. E às vezes ele surta em casa. O cara surta em casa. O cara chega em casa estressado com todo mundo, com a empresa posta de serviço, aí quando ele procura a mim, né, que eu tenho por obrigação de proteger, de defender, eu sou o cara que faz descaso com os braços. Esse cara chega em casa, chega louco. E ele surta do nada em casa. Nós precisamos urgentemente criar situações para lidar com isso. Porque assim, a sociedade, o público, precisa ter a certeza e a garantia que aquele profissional que está na ponta de serviço ali, o vigilante, ele está com a sua saúde mental, condições perfeitas de trabalhar. Porque senão o entorno dele... Vou contar um caso aqui, logo quando eu entrei na área de vigilante, eu já tinha um ano e pouco de vigilante, lá em 95, 96, 97, e o primeiro posto de serviço foi o CEAGESP. Cara, se o cara soubesse a pressão que o vigilante sofre ali, que naquela época o vigilante apanhava do pessoal, e aquela coisa toda. E a minha ex-mulher, ela saiu de casa à noite. Por quê? Porque eu estava dormindo e ela disse que eu falava assim, não, você não vai entrar não. Você não vai entrar. Ela falou, Paulo, você está em casa, meu. Você está dormindo. E eu dormindo, surtado. Imagina, naquela época. Então... é isso aí. Obrigado. Vamos lá, vamos fazer mais uma conversa dessa, para chamar o vigilante, né, para o trabalhador participar também. Quero convidar aí, depois a gente vai lançar os trabalhadores para vir fazer conversa aqui, contar a sua experiência, que eu acho que é fundamental. Vamos fazer a mudança. A mudança começa a partir das nossas próprias iniciativas. Verdade. Obrigado por você estar aí, nos acompanhando. Curte, comente, né? Seu comentário é muito importante. Compartilha com seus colegas para com que a gente possamos alcançar aí números de trabalhadores e conscientizar. A conscientização transforma. Faça parte da mudança. Bom, obrigado a todo mundo. Um abraço a todos.